Oiê, meninas! Quanto tempo? Vai, pode xingar bastante, eu sei que vocês vão me xingar bastante. Mas, gente, não teve como eu gravar antes, desculpa. Mas eu tava numa correria muito grande. Além do nascimento do Thales, eu tava terminando de construir a minha casa. Então tava tudo muito corrido e eu realmente não tive tempo de gravar nenhum vídeo antes. Mas aí hoje eu resolvi vir aqui pra falar de parto, né? Vamos começar essa sériezinha que eu vou tentar fazer pra vocês aí. Eu vou ver se eu consigo gravar mais de um vídeo hoje, porque o Thales tá com a minha mãe. E então hoje eu tô sozinha, até mais ou menos 2 horas da tarde eu tô sozinha. Então eu vou conseguir, acho que, gravar mais de um. Eu tenho alguns assuntos que eu quero conversar com vocês, principalmente pras mamães, né? Porque agora que eu sou mamãe, então acabou que o assunto vai ficar meio que em torno de bebês e enfim. Mas eu acho interessante, se você também quer ter um filhinho e ainda não teve, eu acho bacana acompanhar. Como eu falei, eu vou tentar fazer alguns vídeos hoje. Relevem unha, relevem sobrancelha, relevem tudo. Porque hoje, depois de muito tempo, é um dia que eu estou assim sozinha, que eu tomei aquele banho tranquila, que eu sequei meu cabelo sossegada. Tipo, há uns 3 meses eu não fazia, porque o Thales fez 3 meses ontem, dia 15, então eu quase que não consegui mais fazer nada. E eu sumi realmente porque, além do nascimento dele, como eu expliquei, eu tava terminando de construir a casa, tava uma bagunça, pedreiro todo dia aqui, mesmo comigo aqui dentro. Eles estavam mexendo em algumas coisas ainda, então eu não tinha condição de gravar. E com ele também é muito difícil, complicado de gravar. Às vezes ele tá no colo, tá comigo, ele tá aqui, de repente não tá mais. Então, pra quem tem filho sabe como é. Filho pequenininho, né? Então eu vou tentar gravar a maioria hoje pra ver o que acontece. Eu vou tentar ir soltando depois durante os dias. O cabelo tá escuro, como vocês puderam ver. Eu escureci o cabelo porque achei melhor. Achei mais prático, porque eu já tava com uma raiz desse tamanho e eu sabia que eu não ia ter condição de fazer o cabelo tão cedo. O dinheiro pra mim era outra prioridade, além de cabelo. Então eu resolvi escurecer, que pra mim seria mais prático, pelo menos agora. Mais pra frente, quem sabe. Mas vamos ao que interessa. O assunto de hoje é o meu parto, que algumas amigas minhas quiseram saber sobre o parto. Algumas meninas que me seguem no Facebook, que estão no meu Facebook, também pediram pra eu falar sobre o parto e tudo mais. Como é que você descobriu que você estava grávida? Gente, isso foi uma coisa muito natural no meu caso. A minha menstruação simplesmente parou. E aí, logicamente, eu já desconfiei que eu estava grávida. Eu fiz um teste de gravidez de farmácia e depois, dando positivo, eu fiz o teste de sangue, né? Fui ao médico, tudo. E fiz o beta-HCG, que é o exame. E só confirmou o que já era suspeito. Mas, enfim, isso pra mim foi muito natural. Eu não tive nenhum sangramento, não tive nada muito anormal, né? E o meu parto, pra quem não sabe, obviamente vocês que estão me vendo provavelmente não sabem, mas eu optei pelo parto cesárea, tá? E lógico que muita gente vai falar um monte. Hoje em dia tem um monte de gente aí defendendo o parto normal, parto natural, parto humanizado. Tem 200 mil tipos de parto. Eu vou deixar bem claro que desde o começo eu quis parto normal, tá? Mas o Thales, ele ficou sentado até a última semana do último ultrassom, que faltavam 10 dias, vai pro parto. Ele ainda estava sentado e de lado. Então o que acontece? Muita gente antigamente vai falar, antigamente as mulheres tinham os filhos mesmo sentados. Tá, muita gente morria por conta disso também. Porque não existia um hospital, não existia uma cesariana. Então tinha que ser um parto normal forçado, tá? Na minha opinião, seria um parto normal forçado. Teria condição de ter o parto normal? Teria, tá? Eu quis muito parto normal desde o princípio, porque eu sou extremamente medrosa com cirurgia, com hospital, com injeção, com tudo que vocês podem imaginar. Eu tenho muito medo. Então, a princípio, e até a última semana eu tava ainda com esperança que eu fosse conseguir ter o parto normal, mas não teve jeito, eu tive que ir pra cesárea. O médico disse pra mim que se eu quisesse parto normal de qualquer jeito, não sei o que, se eu realmente optasse por isso, eu ia ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eu estava correndo risco de vida e meu filho também. Então ele ia se isentar dessa responsabilidade, digamos assim, porque ele deu a opção de cesariana, que seria o mais seguro no caso, e eu estava optando por correr o risco.
Quando ele me disse isso, eu pensei bem e falei, eu acho que não existe a necessidade de correr um risco desse em pleno século XXI, sendo que a gente tem a possibilidade de fazer uma cesárea, que no meu caso seria muito mais seguro. Obviamente que, se você está com o bebê saudável, está com o bebê encaixado, se você escolher uma cesárea, é uma opção sua, eu respeito, mas eu não escolheria uma cesárea se o meu filho estivesse em posição de nascimento, tá? Eu deixaria ele nascer naturalmente, porque a recuperação é 1000 vezes melhor, pra criança é muito melhor, porque ela vai nascer na hora que ela quer nascer, não na hora que você está decidindo que ela vai nascer. Então, mas infelizmente ele optou pela cesárea, o meu filho optou pela cesariana, na verdade. Eu brinco falando que ele optou por nascer de cesariana, não eu. E eu não indico a cesariana, embora eu tenha conversado com muitas amigas antes do meu parto. Eu conversei com algumas amigas que fizeram cesariana, uma prima minha inclusive também fez cesariana. Todas disseram que foi maravilhoso, porque elas não sentiram nada, o pós-operatório foi maravilhoso e não sei o que, e todo aquele blá blá blá. Só que pra mim não foi nada disso, tá? Eu me senti muito vulnerável, tá? Dentro do hospital. Eu não gosto de injeção, eu não gosto de ninguém mexendo muito em mim. Eu tenho muito medo de tudo, de corte. Então eu fiquei extremamente nervosa. Na sala de preparação eu chorei muito, porque você fica sozinha, né? Num parto normal você sempre tem alguém que tá junto com você durante todo as suas dores, vai. O seu marido pode estar junto com você, a sua mãe, o seu pai, seja lá quem você queira que esteja. No caso da cesariana, você fica sozinha durante todo o processo de preparação. Então eu me senti muito sozinha, eu me senti muito vulnerável. Algumas pessoas me contaram que não fizeram pior que agora eu esqueci o nome. Aquele negócio, a sonda da urina. Teve algumas pessoas que eu conheço que não fizeram a sonda. No hospital que eu fiquei, fizeram a sonda. Aquilo é extremamente desagradável. Você fica com uma sensação de quero fazer xixi por muito tempo, até você tomar a RAC, né, que é a anestesia da cesárea. Você fica com aquela sensação que você precisa ir ao banheiro o tempo inteiro, queima tudo lá embaixo. É uma coisa muito desagradável, muito ruim. Aí te fura aqui, te fura lá, você tá daquele jeito que você não sabe o que você faz, tira toda a roupa, já tá... Eu tava assim, me sentindo muito sozinha, eu tava muito nervosa, não sabia o que ia acontecer, sabe? E pra ajudar, eu tive uma compressão lombar no final da gravidez, por conta do peso do Thales. No chá de bebê dele, eu fiquei muito tempo em pé, porque eu fiquei ajudando a minha sogra a cozinhar, então a gente fez um monte de guloseimas, e eu tava me sentindo bem, eu fiquei de pé e fui fazendo tudo. Só que no dia seguinte, eu não consegui mais andar, e eu tive esse problema da compressão da lombar, e não melhorou até o dia do parto. Então pra ajudar eu ainda tive essa dor, e depois que me deitaram na cama, que foram me passar pra cama do parto mesmo, foi muito difícil pra eu conseguir passar pra outra cama. E foi muito difícil também para eu sentar, para ficar na posição correta, para eles darem a anestesia. Porque eu não conseguia fazer o movimento de ir pra frente e pra trás por conta dessa dor da lombar. Então foi uma coisa meio, né... O meu marido só entrou na hora que a criança estava realmente nascendo. Porque segundo o médico, antes disso não há necessidade do marido estar junto, né? Porque eu acho que é o corte, né? Todo aquele procedimento antes de tirar a criança. Ele disse que não é pra assistir, não tem por que ficar assistindo. Então meu marido só entrou realmente na hora que ele tava pra tirar o bebê. Então eu vi meu marido coisa de 5, 10 minutos e depois já não vi mais de novo. Então eu me senti muito sozinha, gente. Foi uma coisa muito estranha. Mas eu acho que pior do que isso foi não sentir as pernas. Eu fiquei desesperada com isso. Aquela sensação de putz grila, eu não tenho pernas mais, né? Estou, né? Sei lá o que vai acontecer, será que vai voltar? Eu fiquei com muito medo da anestesia dar algum problema e não voltar ao normal depois. Olha, eu fiquei pensando um monte de desgraça. Eu nem curti o parto direito, pra ser sincera. Me mostraram o Thales tão rápido, já levaram ele embora, que eu, sabe assim, foi uma coisa tão estranha, né? Quando é parto normal, eles vêm com a criança já deita no peito, você já fica um tempo com ela. Aí é completamente diferente, né? A criança vai embora, você ainda fica 40 minutos na sala, o médico te costurando. Então, é como disse o meu médico, a cesariana, para os médicos, não é considerado um parto, e sim uma cirurgia. Então, eu digo que eu não tive um parto, eu tive uma cirurgia e o Thales nasceu. Mas eu não considero o meu parto um parto, porque
Pra mim, a cesariana não é um parto, né? A cesariana é uma cirurgia que envolve um monte de risco, como qualquer outra, né, que você possa fazer. E isso me deixou muito nervosa, justamente porque eu tenho muito problema com isso, sabe? O pós-operatório eu acho que foi pior ainda. Pelo menos pra mim, foi muito ruim o pós-operatório. Você fica 6 horas que você não pode mexer nem a cabeça, você não pode erguer a cabeça. Eu fiquei 4 horas na sala de pós-operatório de recuperação, eles chamam de recuperação. Como eu tive o Thales em janeiro, tava um calor insuportável aqui em São Paulo, né, em todo o estado de São Paulo. E eu fiquei suando e eu não parava de suar. Primeiro eu senti frio por causa da anestesia. Quando a anestesia começou a passar, eu comecei a sentir um calor insuportável. Eu suava, a gente fica de fralda, com aquela sonda enfiada. Gente, é tenebroso, tá? Eu vou ser bem sincera, é tenebroso. Quem falar pra você que é gostoso, é lindo, maravilhoso, não é. E eles só te liberam pra descer pro quarto, pelo menos no hospital que eu fui, quando as suas pernas começam a mexer. Na verdade, você consegue erguer a sua perna, mas você não tá nem sentindo que você tá erguendo. Mas você consegue erguer a perna, e aí você pode descer. Antes disso, você fica lá em observação. Aí são 6 horas, né, que você não pode se mexer, até porque você não sente nada do quadril pra baixo, então mesmo que você quisesse mexer, você também não se mexe. A cabeça não pode erguer, você não pode tomar água, você não pode fazer nada. Quer dizer, você fica numa situação bem complicada. Quando eu desci pro quarto, dali 6 horas, eu fui tomar banho. Aí vem 2 enfermeiras pra te ajudar a tomar banho. Isso também me incomodou muito, porque você mal consegue ficar de pé. Pra mim, doeu demais, o pós-operatório doeu muito, mesmo com medicação. Eu fiquei muito dolorida. A enfermeira tem que te ajudar a tomar banho, tem que te ajudar a se vestir. Então, durante a noite, eu tinha vontade de fazer xixi. O meu marido que tinha que me ajudar a levantar da cama, porque eu não conseguia fazer o movimento de levantar da cama e sair. Quer dizer, tem que ter uma pessoa ali com você, senão você não, né, você faz nas calças. Aí um monte de coisa, gente. E eu, assim, sinceramente, eu acho que o parto normal é parto normal, sabe? Você, dali 2 horas, tá tomando banho de pé sozinha, já tá comendo, já tá bebendo água, já tá fazendo tudo que você tem direito. Tá pronto pra outra, né? Cesariana não. Cesariana é uma recuperação muito chata. Pra mim foi muito dolorosa. A cicatriz até hoje me machuca, às vezes. Acho que por causa do peso do bebê que eu fico carregando, eu não sei. Eu tenho um incômodo na cicatriz até hoje. Depois de 3 meses do parto, então... Fica uma coisa horrorosa, né? Fica uma marca pra sempre ali. Então, sei lá até que ponto eu só fiz cesárea realmente porque eu fiquei com medo de tentar o parto normal e acontecer alguma coisa mais séria. Eu não ia ser irresponsável a esse ponto. Embora algumas pessoas que são defensoras de parto humanizado tenham me crucificado e falado pra mim que teria condição de eu ter o parto normal, que eu tava escolhendo a cesárea por comodidade, e não foi bem isso, né? Eu não escolhi a cesárea por comodidade, mas sim por pensar na vida do meu filho, tá? Porque ele poderia correr o risco de morrer. Então é isso. O meu parto foi esse, tá, gente? Resumidamente, eu não quero fazer vídeos muito longos, que é pra não demorar muito pra carregar também, que eu já estou com 12 minutos de vídeo. Mas o meu parto em si foi isso. O hospital que eu fiquei foi o Mogi Dor, que hoje é Mogi Matri, lá em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, pra quem tá em São Paulo e de repente tá aí pra ter bebê e não sabe que o hospital tem bebê. Hospital ótimo, o atendimento foi muito bom, a equipe muito boa. Quem fez o meu parto foi o meu ginecologista mesmo. E pra mim foi muito bom, eu não tenho que reclamar do hospital, atendimento muito bom. Almoço, janta, cafezinho da tarde, café da manhã, tudo certinho, pro acompanhante inclusive. Então assim, é uma equipe muito boa, tá? O bebê também foi super bem tratado, eles tratam muito bem o bebê. O berçário dos bebês lá é muito legal, porque você tem acesso visual a salinha de banho, então você consegue ver a criança. Eu não vi porcaria nenhuma porque eu tava lá, né, morrendo lá na salinha do pós. Mas a minha sogra estava, meu marido também viu, então dá pra você assistir o primeiro banho do bebê, quer dizer, você fica vendo a enfermeira dar banho no bebê pelo vidro. Achei bem bacana, assim, não tenho do que reclamar, mas se eu fosse realmente ter outro filho amanhã e eu pudesse não fazer uma cesárea, eu não faria, porque pra mim foi terrível. Eu não sirvo pra isso, não. E é isso, então, gente. Esse é o meu parto. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, porque assim, pra mim foi tão ruim que eu não consigo tirar nada de bom da cesárea. Pra ser sincera, a única coisa boa da cesárea pra mim foi não ter o susto do parto, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, estoura a bolsa, corre. A única coisa é que tava lá o horário marcado, dia marcado, cheguei, tive o filho, fui embora, acabou, tchau, acabou, fui. A única coisa, assim, pra mim vantajosa é essa. O resto pra mim não teve vantagem nenhuma. Eu fiquei realmente muito mal depois. Tive problema de
Eu tive uma pré-eclâmpsia, na verdade, pós-parto, tá? Que é um aumento de pressão arterial devido a RAC, né? Devido à anestesia da cesariana. Eu não tive nada a gravidez inteira, eu não tive diabetes, eu não tive pressão alta, eu não tive porcaria nenhuma. Fui ter depois do parto. Tô em acompanhamento até hoje por conta disso, porque eu posso virar numa hipertensa pro resto da vida devido a uma anestesia. Então, gente, é uma cirurgia. Como meu médico falou, é uma cirurgia, então você tem todo um pré, pós e um pré, durante e pós, né? Que um parto normal não vai te dar essa preocupação de jeito nenhum. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação à cesárea, de convênio, se eu tive que pagar alguma coisa, porque eu tive que pagar, tá? Nenhum convênio cobre cesárea 100% mais, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, daí fala comigo aqui nos comentários que eu acho mais fácil do que eu ficar aqui me estendendo muito, porque eu acho que, resumidamente, o parto pra mim foi muito traumático. Eu não gostei do parto cesariana, sou muito sincera, não vou virar pra ninguém e falar, olha, vai lá fazer cesárea que é uma maravilha, porque pra mim não foi. Lógico, pra quem foi, falou pra mim que foi ótimo, mas pra mim não foi, então eu não vou dizer que foi. Então, essa é a minha opinião referente ao parto cesárea. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é só conversar comigo aqui nos comentários. E eu peço desculpa se eu fui muito rude, né? Se eu fui muito assim, meti muito pau na cesárea, mas essa é a minha opinião, tá, gente? Sincera e puramente sincera. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!